O Conselho Nacional de Política Energética acabou de aprovar as diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio. A ideia é fomentar o desenvolvimento desse mercado no Brasil e a inclusão como um dos temas prioritários para investimentos em pesquisa e inovação. O próximo passo vai ser a instalação do Comitê Técnico para gerir o programa. Quem ganha com essa novidade é o Ceará, que deve se tornar nos próximos anos um hub na distribuição de hidrogênio verde, com projetos de energias renováveis, incluindo uma usina no complexo eólico marítimo Dragão do Mar e de um parque de energia eólica offshore, aquele método que aproveita a força do vento que sopra em alto mar. Para falar sobre o assunto, o Sena Pública recebe hoje a secretária executiva da Indústria da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rosiane Oliveira de Medeiros, e o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, Jurandir Picanso, que inclusive é um dos pioneiros no desenvolvimento de energias renováveis, sendo um dos responsáveis pelas primeiras iniciativas do Ceará no desenvolvimento da energia eólica. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Secretária, eu li, reli e li mais uma vez e ainda estou tentando entender o que é o hidrogênio verde. Tem como a gente explicar isso para o pessoal de casa de uma forma mais direta? Com certeza. O que acontece? Por que é verde? Porque usa energia renovável. E o hidrogênio é um gás que é abundante na natureza e no processo de eletrólise, que usa a energia renovável para gerar justamente a separação do oxigênio e do hidrogênio, que vai dar como resultado o hidrogênio verde, tá? Mas nós temos aqui um especialista que poderá aprofundar bem melhor do que eu essa questão dos processos que já existem, essa parte mais técnica. Doutor Jurandir é a pessoa ideal, eu acho que para tirar essa nossa dúvida, exatamente, né? Para explicar de uma forma talvez o mais didático possível, para que o público do programa possa entender exatamente como é que é esse momento, doutor Jurandir. Essa transformação energética. O que é importante que se diga é que o mundo está sofrendo um processo de transformação energética. Nós precisamos descarbonizar. Nós estamos vendo aí, recentemente, né, todos os problemas climáticos que estão sendo enfrentados. Neve no Brasil, lá no Canadá um calor que ninguém nunca ouviu falar, chuva na Alemanha. Então, quer dizer, realmente há indícios muito fortes de que nós estamos com a natureza está cobrando a conta, né? Exatamente. Então, há uma necessidade da descarbonização. E nesse processo, os países desenvolvidos, capitaneados pela Alemanha, têm realmente assinado os acordos de Paris para a transformação energética. Daí o hidrogênio, eu vou passar a palavra para o doutor Jurandir. Vamos falar com ele, então. Que ele vai explicar exatamente como é que se dá esse processo da transformação do hidrogênio e o armazenamento. Presidente, antes só do senhor responder, o Ceará é pioneiro, então, aqui no Brasil, se não me engano, na América do Sul, na produção desse tipo de energia, eu estou falando muita coisa? Nós somos os primeiros que lançaram a ideia aqui para o Brasil. Tá. Mas na América, o Chile já vem trabalhando há mais tempo. Aí eu queria, pegando aqui o mote da conversa, para o senhor tentar explicar também para a gente o que é o hidrogênio verde. Pois não, o hidrogênio é um elemento que existe na natureza, como a secretária Rosiane já explicou, em abundância. Tem no ar, tem na água. Agora, o hidrogênio tem um conteúdo energético muito grande, é muita energia que ele leva. Tanto que foi o combustível escolhido para o uso nos foguetes. Há muitos anos os foguetes têm como combustível o hidrogênio. O que ocorre é que hoje existe uma busca muito grande pela produção de energia renovável. Isso, como já é do conhecimento, a emissão de gases poluentes, os gases chamados gases de efeito estufa, eles estão criando essa condição de mudança climática. E quem mais emite esses gases é a produção de energia. A produção de energia elétrica, o uso da energia na mobilidade. Então, é preciso fazer uma transformação disso, é preciso usar energias renováveis para tudo. E o hidrogênio foi escolhido como sendo esse vetor energético que permite essa transformação. Países como foi citado, a Alemanha, que tem levado adiante esse programa de energias renováveis, já identificou
que no seu território não tem potencial de energia renovável suficiente para atender a sua demanda. Então, o que fazer? Procuraram estudar todas as alternativas para poder importar essa energia de locais aonde a energia renovável é abundante. E encontraram, então, no hidrogênio essa alternativa. O hidrogênio, ele pode ser produzido por diversas formas. Ele pode ser produzido a partir do carvão, a partir do gás natural. Ele tem diversas formas de produção. E isso são processos que emitem gases de efeito estufa. Então, não adianta nada você produzir o hidrogênio a partir do carvão, que você estará poluindo do mesmo jeito. Então, a forma encontrada para produzir o hidrogênio sem emissão de gases de efeito estufa é a partir das energias renováveis. E o processo de produção do hidrogênio a partir das energias renováveis, a partir de qualquer energia elétrica, é muito simples, é o processo da eletrólise, um processo já dominado há muitos anos, mas que recentemente foi muito desenvolvido tecnologicamente para se obter resultados eficientes e de mais baixo custo. Então, o hidrogênio pode ser produzido por diversos processos. Então, dependendo desse processo, emite mais ou menos gases de efeito estufa. Então, para fazer essa classificação, se criou um critério de cores. O hidrogênio do carvão é o hidrogênio marrom, ele emite muito gás de efeito estufa. O hidrogênio produzido a partir do gás natural é o hidrogênio cinza. Esse é o hidrogênio mais comum usado pela indústria, usado atualmente. Mas o que interessa é o hidrogênio que não emita gases de efeito estufa. Então, existem duas alternativas que também estabeleceram as cores. O hidrogênio verde é o mesmo hidrogênio produzido por qualquer processo, só que na sua produção só é utilizada energia renovável. Existe um outro hidrogênio também que compete com o hidrogênio verde, é o chamado, a designação de cor também, o hidrogênio azul. É aquele produzido por um sistema, digamos, mais convencional, a partir do gás natural, que seria o hidrogênio cinza, mas onde todo o CO2, todo o gás que é produzido, ele é contido, ele é capturado, de tal forma que não é lançado na natureza. Então, é uma opção também de hidrogênio limpo, que vai concorrer com o hidrogênio verde. Então, existem as duas opções. O hidrogênio azul, produzido por uma fonte poluente, mas o seu gás produzido, ele é capturado, ele não é lançado na atmosfera. E o hidrogênio verde, que é aquele produzido exclusivamente por energia renovável. Então, voltando à questão, os países que não têm condições de produzir toda a sua energia renovável, o que é que vão fazer? Vão importar o hidrogênio, porque o hidrogênio você pode armazenar, o hidrogênio você pode transportar. Então, ele vai importar o hidrogênio de regiões aonde a energia renovável é abundante. E o Brasil, ele é muito bem posicionado nessa condição. Presidente, pegando isso que o senhor está falando, o Ceará, então, ele é mais privilegiado ainda, porque aqui a gente tem fonte de vento praticamente inesgotável, tem as ondas do mar, tem sol. Isso gera um potencial enorme aqui para o nosso estado, inclusive de vender essa energia que vai ser produzida? Olha, é isso que exatamente você se antecipou, porque o que ocorre é que eu falei que o Brasil tem um potencial enorme, mas mais de 50% desse potencial está na região Nordeste. E o Ceará está no centro desse enorme potencial de energia renovável. E outros fatores fizeram com que o Ceará tivesse esse privilégio de andar na frente nessa questão de hidrogênio verde. Então, o que se espera é que aqui, a partir de eletrolisadores que venham ser instalados, aí a secretária vai falar com mais propriedade, vão ser instalados no complexo do PECEM, esses eletrolisadores serão abastecidos com energia renovável aqui do Ceará
ou da região Nordeste, e esse hidrogênio poderá ser armazenado e depois transportado por navios para o exterior. Então, esse é todo o processo que vai nos dar essa oportunidade e que nós estamos aqui exatamente desenvolvendo as condições para que esse processo possa acontecer aqui no Ceará. O quanto antes. Secretária, a previsão aí de 2.600 empregos durante a instalação dessas duas usinas e 80 empregos permanentes depois que começar a funcionar. Quando é que começou a se pensar na instalação desse modelo de captação de energia renovável para cá? Na realidade, nós, quer dizer, logo no início dessa gestão do governador Camilo, do secretário Maia, como secretário de Desenvolvimento Econômico, nós recebemos na secretaria um ex-estudante, um ex-aluno da UFC que estava com uma startup em Campinas estudando hidrogênio verde para querosene de aviação. Foi, quer dizer, a primeira conversa e abriu a cabeça da gente também para essa ideia do hidrogênio verde. E lá em 2020, né, doutor Jurandir? Doutor Jurandir nos procurou e falou que as condições do Ceará eram tão excepcionais que nós precisávamos nos organizar para sair na frente no Brasil, né? Porque, como ele falou, outros países estão estudando, outros países já estão, o Chile já tem 2 projetos grandes também, e também tem projeto na Arábia Saudita, norte da África, todos os lugares onde tem vamos dizer, produção de energia renovável em abundância, os investidores estão pesquisando. Mas nós ainda estamos naquela fase de estudar as condições. Essas memorandos que foram assinados, as empresas agora vão contratar empresas para fazer o projeto de viabilidade, tá? Quer dizer, eles têm anunciado bem mais do que esses 2.600 empregos. Mas, assim, não existe ainda o projeto fechado. Vou só começar a contextualizar para ficar bem claro para as pessoas, né? Muito motivado pelo doutor Jurandir e também porque o secretário Maia é uma pessoa que tem visão de futuro, é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com o desenvolvimento do estado do Ceará e imediatamente levou a ideia ao governador, que apoiou, porque isso, veja bem, isso não é um projeto de governo. Isso aí é um projeto de longo prazo, portanto, tem que ser... há anos aí tem que Ceará, ser né? um projeto de Estado e que seja apoiado pela sociedade. Porque os governos, obviamente, passam, né? Mas se a ideia for apropriada pela sociedade e se a sociedade entender, e eu acho que muito do que nós estamos tentando fazer é divulgar e ter o apoio da sociedade, porque não adianta também a gente achar que é tudo uma maravilha e que é tudo fácil, né? Vários são os gargalos. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos realmente muito problema e isso é uma economia nova. Então, quer dizer, muito motivado aí com o doutor Jurandir, que é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande, com o apoio do secretário, nós começamos a organizar e foi assinado esse memorando de entendimento lá em fevereiro desse ano, de 2021, entre o governo do estado, né, envolvendo todas as secretarias que têm aderência ao projeto, porque nós vamos precisar do apoio do meio ambiente, da infraestrutura, da educação, ciência e tecnologia. Então, quer dizer, a infraestrutura, né, envolve a Secretaria também de Energia, enfim. Então, o memorando era a secretaria, era o governo do estado do Ceará, a Federação das Indústrias, porque a Federação das Indústrias representa o setor produtivo. O setor produtivo primeiro precisa entender e depois ver as oportunidades que vão surgir com essa nova economia. A UFC, que é uma das melhores universidades do Brasil, né, tem centros de pesquisa, e também aderiram à ideia. E, sem dúvida, a CIP. Porque, assim, às vezes me perguntam, mas por que o Ceará, o que o Ceará está fazendo? Na realidade, o Ceará reúne condições naturais excepcionais. Sim. Geograficamente também. Primeiro, né, quer dizer, ter as energias renováveis abundantes e relativamente baratas se comparada com o restante do mundo. Isso é uma primeira vantagem. Mas aí outros estados do Nordeste também têm. Nós também temos que reconhecer a governança, e isso tem sido bem avaliado
pelos investidores. O estado do Ceará é um estado organizado, é um estado que cumpre os contratos, é um estado que tem políticas de continuidade, que isso também é muito evidenciado quer dizer, os investidores enxergam como uma coisa positiva. Porque... Tem aí destaque no ranking de transparência também, que isso conta bastante para quem vai investir então aqui, isso né? aí também é política de educação, a política de recursos hídricos, política de infraestrutura, enfim, uma série de políticas que tem tido continuidade independente do partido que está no poder. Isso aí é uma coisa que os investidores apreciam, porque muitas vezes falam, né, que aqui não começa... que mudando a gestão acaba encerrando a Exatamente. ideia e nada vai para frente. E a posição geográfica do estado, perto do... Mas outros estados também estão perto da Europa, mas que tem a energia renovável abundante, que tem uma boa localização geográfica, que tem essa governança do estado, que tenha uma companhia como a CIP, que além de porto, um porto moderno, é um porto que não obedece àquela legislação antiga de porto organizado, e tem a ZPE, porque no primeiro momento, como o doutor Jurandir bem falou, o objetivo, por causa do custo, da escala, os investidores estão mirando o mercado de exportação. Embora não seja só o mercado de exportação, mas no primeiro momento isso vai se viabilizar para a exportação. Perfeito. A gente está com a faca e o queijo na mão, pelo que eu entendi. Eu vou aproveitar para chamar o intervalo. Eu quero te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará, o canal da TVC no YouTube e o nosso WhatsApp, que é o 85984395005. Para você aí de casa participar, inclusive aproveita e envia sugestões. O Cena Pública volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, debatendo hoje o tema hidrogênio verde e energias renováveis. Quem está aqui no estúdio é a secretária executiva da Indústria, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rosiane Oliveira de Medeiros, e o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, Jurandir Picanço. Doutor Jurandir, me tire uma dúvida. O senhor é pioneiro na ideia do Ceará ser produtor de energia renovável, pensando ainda na energia eólica, isso nos anos 70. O que lhe deu esse start na época? Olha, isso é porque eu era professor universitário e na época se falava que o petróleo ia acabar. Então eu resolvi estudar quais eram as opções para o petróleo. E aí achei que encontramos energia renovável e depois nós tivemos a oportunidade de colocar no plano de governo do ex-governador Vigílio Távora fazer o levantamento das potencialidades de energias renováveis do estado do Ceará. Mas, na época, o objetivo era aquele de substituir o petróleo. Por isso é que se chamava energias alternativas. Não era nem renovável, eram alternativas. Podia até ser poluentes também. Não quero fugir muito do assunto, mas tinha o álcool. O Brasil era o maior produtor de álcool combustível na época. Se pensou também... Já estava no processo de álcool e também... O Ceará foi super pioneiro com a patente do biodiesel, a primeira patente do biodiesel em 1980. Parte da Mamon, né? Pois é, do pesquisador e professor Expedito Parente. Ceará sempre pioneiro, Ceará né? sempre na frente no pioneirismo das energias renováveis. Secretário, falando da inteligência do cearense, a gente vai precisar de capacitação para botar esse projeto aí para frente, né? O que está sendo pensado nisso? Na realidade, como eu disse, né, um dos membros signatários desse memorando de entendimento, que criou, inclusive, um grupo técnico para estudar esses assuntos, que é a UFC. Então, a UFC está totalmente inserida nessas discussões, mas nós temos também, a UES tem um departamento também com várias... tem um professor... como é que é o nome do professor? Lutero, que vem realmente estudando o hidrogênio verde há bastante tempo. Então, a comunidade, vamos dizer, acadêmica está entendendo esse momento e está se preparando, né? A UFC é representada nesse grupo técnico pelo professor Fernando Nunes e pelo Augusto, que é vice-reitor da UFC. E, além disso, a FIEC tem o Senai, que também participa, quer dizer, a FIEC tem 2 representantes, nesse grupo, um deles é o doutor Jurandir, o outro é o Joaquim Rolim, e a FIEC também está se preparando no nível do Senai, com a capacitação técnica que vai ser necessária. Então, quer dizer, nós estamos nos articulando
para prover a inteligência necessária para essa nova economia. Olha, o Ceará, ao longo dos últimos anos, tem se destacado muito, por exemplo, na geração de empregos, inclusive agora no período de pandemia, foi destaque no Nordeste, atingiu a máxima acima do que foi gerado no país. E eu penso nisso como o hidrogênio verde vai trazer indústria para cá. Essa é uma das funções, por exemplo? O nosso objetivo é toda a cadeia, inclusive a das energias renováveis. Não é só a implantação de parques para a produção do hidrogênio. Nós queremos movimentar toda a cadeia, e não só industrial, mas também a de serviço, porque junto com essas empresas tem uma série de serviços que vão gerar muitas oportunidades para as empresas locais. Porque no primeiro momento, como eu falei, os investimentos são muito altos, né? Exatamente porque ainda vai ser uma energia mais cara, mas os países desenvolvidos estão se propondo a subsidiar. A Alemanha tem um plano para isso, né, de comprar a energia, ainda que mais cara, para fazer essa transição. No primeiro momento, os investidores realmente são empresas, né, dentro dos memorandos que foram assinados. Nós temos aí a Quer, que é uma empresa francesa de energia, já tem parque eólico e solar aqui no Ceará, então são empresas super capitalizadas. A Fortescue, que é a quarta maior mineradora do mundo, que também já assinou memorando de entendimento, e a Energix. Então, essas empresas, quer dizer, estão anunciando aí investimentos de 5, 6 bilhões de dólares. Então, realmente são investimentos robustos. Mas isso aí vai movimentar, porque eles vão precisar comprar energia. Sim. E vão precisar comprar uma energia nova. Com isso, nós vamos ter instalação de novos parques eólicos solares e eólicos offshore, que é o que nós estamos... Quer dizer, já estamos... O potencial é grande, nós já estamos também em tratativa com várias empresas que estão interessadas em implantar esses parques eólicos. Quanto dessa produção deve ficar para o Ceará, secretário? Porque a gente está falando de vender para outros países, mas quanto a gente deve aproveitar? Esse estudo, esse detalhamento é o que nós estamos nos propondo agora. Foi elaborado um TR. Vamos contratar, né? Quer dizer, esse grupo vai contratar, o CIP e a FIEC vão contratar, com a interveniência do governo do estado, da UFC, uma consultoria que vai propor exatamente isso, responder todas essas perguntas. Primeiro são a questão das políticas públicas, quais as políticas a nível de estado que nós precisamos implantar para atrair o investimento, para torná-los competitivos, porque também não adianta a gente se iludir, o mundo todo está correndo para isso, né? E quem tiver as melhores políticas, quem tiver os melhores custos, vão vencer essa corrida. E a outra é a constituição do hub de hidrogênio no PECEM. Então, essa consultoria vai chegar exatamente ao modelo do hub e o detalhamento das políticas. Agora, eu só quero entender por que me dá a impressão que o Ceará está andando muito na frente com relação à produção de hidrogênio verde, porque agora que foi aprovada a diretriz do Programa Nacional de Energia de Hidrogênio, especificamente. É isso mesmo? O Ceará já estava pensando antes? Queria que os dois me respondessem, por favor. É exatamente isso. Quer dizer, enxergando as condições que o Ceará tinha, né? Quer dizer, aqueles motivos que eu já citei anteriormente, né? Nós, além de termos energia renovável, a localização geográfica, a governança, também a questão de termos uma costa de 573 quilômetros, porque o processo vai precisar de água. Então, essa água deve ser captada também do mar. Então, vai estimular também a questão da dessalinização. Sim. E temos o complexo industrial do PECEM. Então, quer dizer, juntar e as EPE, né? Claro, quando eu falo complexo industrial, pressupõe as EPE nesse primeiro momento, que é muito importante para o projeto. Então, ter todas essas condições, o Ceará é o único. Então, por isso, o Ceará partiu na frente. E sempre era muito movido e estimulado por doutor Jurandir, que botava pressão, viu? Será que a gente deu uma cutucada lá no governo federal para, enfim, aprovar essas diretrizes? Olha, com certeza, porque o Ceará foi quem colocou o hidrogênio verde no mapa mundial. Então, antes, inclusive, existiam realmente mapas em que mostravam os pontos aonde poderiam ser produzido hidrogênio e o Brasil não aparecia.
Depois que o Ceará lançou essa proposta, assinando esse memorando de entendimento, então as empresas, os grandes empreendedores já vieram aqui, eles que nos procuraram e assinaram esses memorandos de entendimento, porque eles viram realmente esse grande potencial. Agora, depois disso, outras iniciativas estão se desenvolvendo. O Ceará não é o único local. Nós temos, inclusive, no Rio de Janeiro, o Porto do Açu, que tem já também entendimentos com empresas para produzir o hidrogênio verde lá. Outros empresários já procuraram Pernambuco também. O Ceará realmente está na frente. O Ceará foi quem promoveu essa necessidade do governo federal disciplinar esse mercado. E saiu recentemente com o seu plano, que não é um plano, é uma diretriz para a realização de um plano. Ainda não tem um plano configurado. Mas o que ocorre, você falou a respeito, vai ficar hidrogênio verde no Ceará? O que ocorre, eu quero deixar bem claro, é que hoje o hidrogênio verde, ele, na sua produção, ele sai mais caro do que o hidrogênio que hoje tem no mercado, que a maior parte dele é proveniente do gás natural. Então, como é que você vai fazer com que uma empresa vá comprar um hidrogênio mais caro, tendo um hidrogênio mais barato? Na Europa, estão criando obrigatoriedade, a necessidade das empresas reduzirem suas emissões. Então, estão sendo obrigados a isso aí. O caso da Alemanha, por exemplo, vai comprar o hidrogênio verde importado, e nós esperamos que um desses empreendedores seja o vencedor desse leilão que vão fazer, num preço mais caro, e vai revender ao mercado alemão no preço competitivo, porque eles acreditam que com a criação do mercado, com o desenvolvimento tecnológico, esse hidrogênio verde vai passar a ser competitivo. Então, aqui no Brasil, enquanto não tiver uma política traçada que determine que as empresas devam comprar o hidrogênio não o mais barato, mas o hidrogênio menos poluente, nós teremos que esperar que o hidrogênio fique competitivo para poder haver esse desenvolvimento do mercado local. Agora, esperamos que o Brasil entre nesse compasso, distinguindo quem produz hidrogênio não poluente do hidrogênio poluente. Agora, presidente, a gente vai ficar dependendo desse Plano Nacional do Hidrogênio, ou o Ceará pode caminhar independente desse projeto? Hoje, os empreendimentos podem ser desenvolvidos com a legislação existente, com as normas existentes. O que o plano vai fazer é dar uma diretriz para aumentar essa velocidade. Naturalmente, criando condições mais favoráveis para o hidrogênio verde. O que não está ainda explícito nessa proposta que foi publicada. Ele fala que ainda vão estudar o hidrogênio produzido pelas diversas formas de produção e não apenas o hidrogênio verde. Perfeito. Olha, a busca por métodos alternativos de energia é uma preocupação bem antiga. Além do aquecimento global, tem a economia, já que o valor da conta de luz impacta, diretamente no orçamento de casa e, claro, da indústria. Por isso, tem sido cada vez mais comum a procura por projetos de energias renováveis. As movimentações em torno da produção de energia limpa ganham espaço, adeptos e, claro, profissionais qualificados, atentos ao uso consciente da natureza. A nosso favor, confira. Pela quantidade de eletrodomésticos usados nessa casa, você pode até imaginar o valor da conta de luz. O gasto já foi bem maior. Há 3 meses, esta família instalou painéis de energia solar. As contas, que já chegaram a R$500, agora não passam de 80. Aqui é tranquilidade, né? Mãe, pode deixar, vamos aqui, a senhora quer fazer o que na Airfry, a senhora quer deixar aqui mais ligado. O investimento de R$30 mil foi pago à vista. O projeto inclui 16 módulos que geram energia suficiente para o consumo da casa inteira. A vida útil do equipamento é de pelo menos 25 anos. Quem garantiu o dinheiro foi a avó do Matheus, que agora recebe o valor parcelado da família. Está sendo algo bem interessante porque o dinheiro da economia, a gente está pagando essa diferença, pagando o plano de saúde da minha avó, que era o que está sendo o valor que a gente está economizando. Então, a gente não teve nenhuma discrepância a mais de, é um valor a mais que eu estou pagando. Não, eu só tirei uma tarifa que sempre vai mudar
para uma tarifa aqui mais fixa que a gente está pagando, né? Por conta do calor e o uso cada vez maior de aparelhos eletrônicos, a demanda pela geração de energia solar só aumenta. Essa empresa cearense é a maior do Norte e Nordeste e a sexta do país em distribuição e projetos desse tipo de energia renovável. Quando nós começamos em energia solar lá atrás, eu precisava convencer o consumidor final de que energia solar era uma coisa interessante. Hoje isso não é mais necessário. Quem trabalha com energia solar, de forma passiva, está vendendo. Ou seja, o consumidor final está batendo a porta dos integradores de energia solar, querendo comprar energia solar. Em 2016, eram 93 megawatts de potência instalada no Brasil. Hoje já são mais de 9 mil. O problema é que, mesmo com o crescimento do setor, a energia solar fotovoltaica ainda representa muito pouco na matriz energética do país. Mais da metade dos 176 mil megawatts gerados por ano vem das hidrelétricas. Por isso, quando São Pedro não ajuda e os reservatórios de água ficam em níveis críticos, o fantasma do apagão se torna uma possibilidade. Para evitar um racionamento nacional de energia, a exemplo do que aconteceu em 2001, o governo federal resolveu acionar as usinas termoelétricas, que funcionam à base da queima de combustíveis, mas têm um custo quilowatt-hora bem mais elevado em relação às usinas hidrelétricas. A estimativa do Ministério de Minas e Energia é de que o gasto para manter essas termoelétricas ativas esse ano será da ordem de 13 bilhões de reais. Dinheiro que, segundo o coordenador de energia da FIEC, Joaquim Rolim, poderia ser usado para o incentivo dos consumidores a diminuir o consumo e investir na produção própria de energia. Se quiser olhar que se você instalar a sua geração distribuída, além da sua redução de custo normal na sua conta mensal de energia, eu vou te dar um benefício extra, um incentivo, porque a geração distribuída é um remédio que nós não tivemos em 2001, que foi uma outra grande crise energética, e agora temos esse remédio rápido, eficaz e muito bom para o meio ambiente. Para bancar os 13 bilhões de reais não previstos, o governo federal repassou a conta ao consumidor. Desde o começo de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica reajustou e adotou a bandeira tarifária vermelha 2, a mais alta, impactando a conta de energia residencial em mais de 10%. Em 2019, foi criado o Marco Legal da Geração Distribuída, que promete instituir normas para democratizar o acesso à energia solar, assim como reduzir a conta de luz. A proposta também prevê mais segurança jurídica para os investidores no setor. Enquanto eles tentam lá se acertar, quem está pagando essa conta somos nós consumidores, porque tem energia elétrica, vou lembrar aqui da gasolina também, o combustível de forma geral, tudo que não para de subir. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui para o presidente Jurandir. O senhor foi presidente da Coelce e também diretor. Acho que justifica o preço da energia que a gente está pagando hoje. E por que se chegou a esse valor tão alto? Mas eu vou deixar o senhor pensar um pouquinho, vou aproveitar para chamar o intervalo, porque a pergunta eu sei que foi difícil. Vou chamar o intervalo. Antes disso, eu quero te convidar mais uma vez para a nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará, tem o canal da gente no YouTube e o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 984 39 5005. Participa, manda aí sugestão e fala com a gente. Cena Pública volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Cena Pública com o tema hidrogênio verde e energias renováveis. A gente recebe a secretária executiva da Indústria, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rosiane Oliveira de Medeiros, e o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, Jurandir Picanço, que eu fechei o bloco fazendo aí uma pergunta meio saia justa. Justifica esse valor tão alto de conta de energia que a gente está fazendo aqui? Eu só perguntei para ele porque ele foi presidente da Coelce e também diretor lá da Companhia de Energia quando ainda era estatizada. Pois é, a energia no Brasil tem esse paradoxo. Ela é barata na produção. Aqui nós temos a energia mais barata, a eólica e a solar, são as duas formas de energia que são produzidas de forma mais barata. Até chegar essa energia ao consumidor, então existem diversos encargos, são subsídios para pagar o óleo diesel da região norte, para pagar a tarifa do consumidor de baixa renda, o imposto de PIS, que é altíssimo, o ICMS. Uhum. Então, a energia que na produção é mais barata chega ao consumidor mais cara. Além disso, nós temos esse ano essa questão da bandeira vermelha, que as pessoas perguntam
Se é possível ter evitado isso, evidentemente que é possível ter evitado. E o mecanismo existe, que é a contratação de energia de reserva. Essa energia de reserva, ela é contratada exatamente para criar uma condição mais segura. Agora, isso o consumidor tem que pagar. E em 2016, foi identificada a necessidade de contratar energia de reserva. Às vésperas do leilão, esse leilão foi cancelado porque achou que se iria onerar a conta do consumidor. Foi feito um cálculo de trás para frente. Se essa energia tivesse contratada, hoje nós não teríamos esse risco, esse custo adicional de energias térmicas. Quer dizer que é difícil, porque nós teríamos durante 2016 até agora pago um pouco mais pelo custo da energia, mas não teríamos essa surpresa de 13 bilhões, como foi citado na reportagem aí, que está se pagando de bandeira vermelha em função de se estar utilizando usinas térmicas, as mais caras. Todas as usinas térmicas estão sendo acionadas, estão comprando energia térmica de qualquer usina, isso para tentar suplantar essa crise hídrica que realmente está muito profunda. Cara e que polui, né, secretária? Dessas energias de termoelétrica vai exatamente na contramão do que a gente quer fazer com o hidrogênio verde, né? Exatamente. E além de ser uma energia... mas, assim, as termoelétricas de todos, assim, elas são importantes para o sistema, tá? Nós ainda temos termoelétrica a carvão, que são poluentes, mas essa tecnologia das termoelétricas, no futuro, elas vão ser paulatinamente substituídas, podendo chegar, inclusive, a consumir também o hidrogênio verde, tá? Mas elas são importantes para o sistema porque a energia eólica e solar, elas são intermitentes. Aqui no Ceará nós temos, inclusive, uma condição bem favorável. Nós temos ventos fortes final da tarde, quando já não temos sol, e temos uma insolação durante o dia. Mas a política nacional prevê a manutenção também das termoelétricas. O que se vai, o pensamento e a estratégia vai ser a substituição do carvão por gás no primeiro momento e no futuro talvez até pelo próprio hidrogênio. Secretário, quando começou a se falar em energia solar, eu lembro que era uma realidade muito distante, por exemplo, para uma família. Hoje já se consegue comprar esse kit e montar o aparelho em casa e até você produz energia, inclusive, hoje para a Enel, que é a nossa distribuidora. Você usa em casa e vende. Não sei se é assim que funciona, presidente. Não sei se não se vende, né? Não, essa energia produzida pelo consumidor, ela não pode ser comercializada. Tá. Ela só pode ser utilizada para abater a sua conta. Ela abate o seu consumo. E se ele produzir a mais, por exemplo? Se ele produzir a mais, ele fica com crédito que poderá utilizar no futuro se ele produzir a menos. E se até 5 anos ele não utilizar esse crédito, esse crédito fica perdido. Perfeito. Eu quero chamar a atenção para isso porque deve acontecer esse ritmo também no caso da produção do hidrogênio aqui, baratear a produção no futuro, é uma possibilidade? Não, com certeza. Quer dizer, na realidade nós estamos aí, quer dizer, desde que a gente começou a conversar, as tecnologias vão se modernizando, a escala vai aumentando, então muita coisa, às vezes até me pergunto, né, diante de tanta inovação, parece até ainda ser coisa assim de futuro, mas está acontecendo muita coisa. Por exemplo, uma das tecnologias que vai baratear é a questão, a possibilidade de poder usar a água do mar. Já tem gente sem fazer a dessalinização, então já tem estudo nesse sentido. Mas é como eu falei, né? É tudo muito novo, a gente não sabe se as pesquisas que estão em andamento vão ter sucesso ou não. Mas o que aconteceu com as energias renováveis, no primeiro momento, elas eram bem mais caras, houve programas para incentivar. E com hidrogênio deve acontecer a mesma coisa, porque eu acho que uma coisa é clara, a substituição da energia vai acontecer, da matriz energética, vai acontecer também por uma demanda do consumidor, principalmente dos países desenvolvidos, que estão muito atentos para essa pauta climática, essa pauta do meio ambiente. Então, muito provavelmente, o consumidor brasileiro também vai demandar produtos verdes, né?
Quer dizer, o aço verde, o cimento verde, mas isso é um processo. A gente não pode imaginar, de repente, que se tenha políticas também que obriguem no curtíssimo prazo, porque isso vai implicar em aumento de custo. E quem, no final, quem é penalizado, como você, é o consumidor. Então, quer dizer, isso tem que ser feito. Por isso esse estudo, por isso nós estamos, o governo do Estado está contratando uma consultoria para ver de que forma pode agir para facilitar essa transformação sem que haja um aumento de custo significativo, porque no final das contas quem paga não é a empresa, quem paga é quem consome, né? Secretário, então essa preocupação está no nosso dia a dia de poder fazer essa transformação sem onerar muito o consumidor. Seguindo aí um cronograma lógico, se fala da previsão da produção a partir de 2023 aqui do hidrogênio verde. Quando é que isso deve impactar, por exemplo, do consumidor, na redução do valor da tarifa de energia elétrica, se isso vai acontecer? Essa previsão ainda está muito cedo para a gente dar alguma resposta. Uma resposta objetiva. Na realidade, é o que eu falei, as empresas agora estão estudando a viabilidade. Nós estamos conversando com várias empresas, grandes empresas globais de energia. Mais anúncios devem ser feitos em breve, né? Logicamente, o governador vai anunciar no momento que tiver tudo certo. Já existem alguns protocolos, alguns memorandos de entendimento na PGE. E agora dar prazo, se vai ser em 2023, algumas anunciam que sim. Eu acho que 2023 ainda seria uma posição. Eu, particularmente, isso é uma percepção minha, ainda seria algo assim muito... muito ambicioso. próximo, eu acho que a gente deve imaginar 2025 essa produção. No primeiro momento, muito provavelmente deve ser, a maioria deve ser exportada, embora tenha empresas que estão conversando com a gente, que têm interesse de transportar isso principalmente para a região sudeste, que é uma região mais consumidora do que mesmo a região nordeste. E a mentalidade da necessidade da descarbonização também, a consciência da sociedade também vai contribuir para que a gente comece a cobrar que as empresas façam essa transformação. Mas acho que a indústria cearense, a maioria, vamos colocar assim em termos de número, ela ainda vai levar um tempo para fazer essa transformação, exatamente porque os investimentos que precisam ser feitos não são investimentos pequenos. Né? O senhor concorda, presidente? Acho que 2023 é muito cedo ainda para se pensar na produção? 2023, para ter produção de hidrogênio, só se for em algum projeto piloto, projeto experimental. Para a produção comercial, a data mais recente que se tem é de 2025. Um desses memorandos de entendimento, ele assumiu o compromisso de iniciar em 2025. Esse é o projeto que ele tem. Sob isso, é muito importante. Agora, esse processo não vai afetar de forma nenhuma o consumidor brasileiro, nem o consumidor cearense, porque é um processo à parte, é um processo industrial à parte. Toda essa energia que vai ser produzida é exclusivamente para o uso da indústria, dos eletrolisadores. Tá. Ele não vai produzir, ele não vai retirar do sistema essa energia. São quantidades de energia expressivas demais. Tudo que eles colocam aí é muito mais do que todas as usinas que o Ceará hoje tem. Então, você vê a dimensão disso aí. Agora, todas serão usinas dedicadas, serão usinas construídas para atender essa demanda, não concorrerão com as usinas que atendem os consumidores. Então, são processos bem divergentes. Agora, o que se tem é a crença de que, com o desenvolvimento do mercado e com o desenvolvimento tecnológico, o custo desse hidrogênio se reduza, como aconteceu com o custo da energia eólica, que hoje custa 5 vezes mais do que os primeiros projetos, o custo da energia solar fotovoltaica... 5 vezes menos. 5 vezes menos, né? 5 vezes menos, pois é. O fotovoltaico que custa 10 vezes menos do que os primeiros projetos. E a gente espera que esse desenvolvimento tecnológico também contribua para a redução do custo do hidrogênio verde, que hoje é mais caro do que o custo do hidrogênio que está no mercado. Doutor Jurandir, a gente falou aqui
do Ceará de uma forma geral, ele está bem colocado geograficamente, a gente tem sol praticamente o ano todo, o mar constante, vento constante, só coisa boa. Mas e os desafios para a implantação de hidrogênio verde aqui no estado? Olha, os desafios, eles são grandes, viu? Mas as condições são tão propícias, viu? Porque você, nessas vantagens, não falou das EPE, o único estado que dispõe de uma zona de processamento de exportação que dá inúmeros benefícios a quem produz para exportação. E esse hidrogênio vai ser produzido nas EPE para exportação. Nós temos um porto que já é associado ao porto de Roterdã, Sim. que se propõe a ser o principal porto importador de hidrogênio para abastecimento da Europa. Ele tem já esse plano. Então, são vantagens que, olha, agora, o que o Estado precisa fazer é azeitar os seus processos, porque tem que ter licenciamento ambiental, tem que acompanhar com infraestrutura viária, infraestrutura do próprio setor elétrico, de tubulações que vão ser necessárias, o porto certamente terá que fazer adaptações, mas diante da dimensão, eu acredito que não são desafios difíceis de serem cumpridos. A gente está falando aqui de vender essa matéria, a energia para outros países. Como é que ela vai ser transportada, presidente? Olha, é um desafio grande, porque o transporte do hidrogênio, ele ainda não está bem estabelecido. Uhum. Existem várias tecnologias que permitem o transporte do hidrogênio. Existe a simples compressão. Você tem navios que você comprime o hidrogênio a alta pressão, mas a quantidade de hidrogênio que vai nesse processo é muito pequena. Aí existe outro processo que liquefaz o hidrogênio, mas para liquefazer o hidrogênio é preciso temperaturas baixíssimas, abaixo de 250 graus centígrados. Então são tecnologias caras em desenvolvimento, mas já existem navios que fazem isso. E os primeiros transportes estão sendo feitos da Austrália, atendendo a demanda do Japão em navios com o hidrogênio liquefeito. E uma outra forma que essa daí é mais aceitável é a amônia. A amônia é um produto que tem um conteúdo de hidrogênio muito grande e é nitrogênio com hidrogênio. Então você produz amônia, transporta amônia, que é mais fácil de ser transportada do que o hidrogênio, que exige uma pequena redução de temperatura para se liquefazer. Quando chega no destino final, você separa o nitrogênio do hidrogênio. O nitrogênio vai para a atmosfera, não é poluente e tal. Então, essa é outra alternativa. Então, você pode a compressão, a liquefação e a própria, o transporte da amônia. Secretário, pode falar, por favor. Eu ia só complementar aqui o que o doutor Jurandir estava falando aí sobre o que o governo vai ter que investir em infraestrutura. E eu só queria deixar claro que isso aí é uma outra dúvida também. O Estado não é investidor direto nesses projetos, tá? Esses projetos, com as empresas com quem a gente tem conversado, são todas investidores privados. Uhum. Agora, o Estado vai ter que entrar com essa infraestrutura, que justamente esse estudo que nós estamos contratando vai nos dizer exatamente o que é que o Estado, qual a infraestrutura que o Estado vai precisar investir para tornar viável, inclusive competitivo, né? Porque era isso que eu ia perguntar, como é que vai atrair esse investimento? O grande debate é exatamente esse. Nós temos que ajudar, nós temos que montar uma infraestrutura que possa tornar a produção de hidrogênio verde no Ceará competitiva, porque nós temos condições ímpares, né? Eu já disse, o doutor Jurandir já falou, mas o mundo inteiro está nessa corrida. Na realidade, né, quem chega primeiro bebe água limpa. Nós estamos correndo muito para tentar ser dos primeiros, mas não somos os únicos. Então, correndo ao ponto aí de, inclusive, cutucar lá o governo federal para lançar a diretriz, né? Exatamente, porque a gente sabe que a posição do governo federal é importantíssima, uhum, né? Até mesmo os financiamentos que os investidores terão aqui, por exemplo, a Alemanha vai disponibilizar recursos de investimento, mas ela só vai investir nos países que tenham
acordos, entendeu? De descarbonização, que tem um ambiente regulatório claro. Então, por isso é que também nós precisamos que o governo federal estabeleça as regras para facilitar. De uma maneira geral, né, já existe, em termos de licenciamento ambiental, não existe nada assim extraordinário, mas nós temos que criar um conjunto de regras claras também para dar conforto à pessoa que vai fazer o licenciamento, porque hoje tem muitas regras e muitos percalços para quem está fazendo o responsável pelo licenciamento. Então, tem que existir uma regulação que fique clara e possa dar conforto ao agente público que está responsável pelo aquele licenciamento. Perfeito. Olha, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da secretária executiva da Indústria e da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Rosiane Oliveira de Medeiros, e o consultor de energias da Federação das Indústrias do Estado e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, doutor Jurandir Picanso. Aproveito para te convidar mais uma vez a acompanhar nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará, canal da TVC no YouTube e o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 984 39 5005. Para você participar, inclusive enviando sugestões. Obrigado e até a próxima semana.